Quero dar boa tarde, boas-vindas a todos. Muito obrigado pela presença. Cumprimentando a todos, cumprimentando o nosso querido ex-presidente Aguinaldo Diniz Filho, que está nos honrando com a sua presença, nos assistindo. Um grande abraço ao Aguinaldo. Cumprimento, então, a todos. E é com muita satisfação que realizamos este webinar com o instigante tema Governança Corporativa Gera Valor. Nossa palestrante convidada, a quem agradeço a presença, a generosidade de estar aqui hoje conosco, é a Mônica Cordeiro, conselheira certificada, coordenadora geral do capítulo Minas Gerais do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, diretora na Seminas e ex-presidente do nosso Conselho Empresarial de Relações Internacionais, além de outras inúmeras qualificações que eu vou deixar para ela mesma nos contar em sua apresentação, viu, Mônica? Agradeço aqui o trabalho sempre dedicado da nossa equipe Seminas, que foi responsável pela organização e divulgação dos nossos eventos. Como debatedores estão conosco nosso presidente, José Anchieta da Silva, nosso vice-presidente, Cledovino Bellini, Eliane Ramos, presidente do nosso Conselho Empresarial de Recursos Humanos, João Henrique Café, presidente do Conselho Empresarial de Assuntos Jurídicos. Muito obrigado pela presença de vocês, enriquecendo muito esse nosso debate. Os participantes podem, por favor, nos encaminhar através do chat as suas perguntas. E para a abertura e suas considerações iniciais, convido o presidente da Seminas, o Dr. José Anchieta, por favor. Presidente. Eu agradeço a presença de todos. Deixo de fazer aqui a nominata, porque já o fez o nosso vice-presidente e coordenador de conselhos, Dr. Marcos Brafman, mas eu quero destinar palavras introdutórias, embora breve, em forma de agradecimento a Mônica Cordeiro, que, em contato conosco, disse desta possibilidade, desta realização. Portanto, eu acho que não há necessidade de maior apresentação. É um evento que, com certeza, se inserirá entre as grandes realizações desse momento que nós vivemos, e as Seminas, como bem disseram todos que aqui já me antecederam, numa palavra informal, aprendeu a conviver com este modelo e realmente me instiga e me inspira, Mônica. Falar e te ouvir, principalmente te ouvir, sobre governança, mas governança enquanto geração de valores. Saindo certamente do lugar comum, reconhecendo muita coisa que a empresa moderna já fazia e que apenas não recebia esse carimbo, mais do que isso, percebendo quanto se tem para fazer, quanto de caminho se tem para percorrer, e isso está no DNA da nossa Seminas, isto é do nosso estatuto, atender, modernizar, dar vida e atividade ao mundo empresarial da comunidade Seminas. Com a palavra, a palestrante de hoje e autora do projeto, nossa conselheiríssima Mônica Cordeiro. Obrigada, presidente Anchieta, Marcos, Café, Bellini, Eliane. Para mim é uma alegria estar aqui na Seminas, né? Eu quero cumprimentar todos os vice-presidentes, diretores, convidados, associados, até porque eu estou em casa, né, como diretora, e há muito estou devendo trazer esse tema da governança corporativa para ser debatido nesse ambiente. A gente não pode esquecer que a Seminas tem tradição em contribuir para um melhor ambiente de negócios em Minas Gerais. E, certamente, o tema de governança é um desses temas que estrutura essa sociedade melhor e esse ambiente de negócios melhor. A ideia aqui hoje não é fazer palestra, é uma conversa, é um debate, né? E eu queria trazer isso. Primeiro, qualquer dúvida, coloque. A intenção aqui, né, é que todo mundo participe e que a gente tire dúvidas, porque a gente vai falar de conceitos, vai falar de um tema que está nas mídias, mas que às vezes a gente tem dúvidas sobre uma palavra ou outra, né? Então, o que eu vou compartilhar aqui
A ideia é que eu fale um pouquinho os principais conceitos e trazer um pouquinho do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né, aqui para todos. Então, eu tenho alguns slides para instigar essa curiosidade e esse debate, tá bom? Então, vamos lá, eu vou compartilhar minha tela. Vamos ver se vai dar tudo certinho. Vocês estão vendo? Acho que sim, né? Sim. Ótimo. Então, esse é o tema, governança corporativa. O que você não pode deixar de saber nesse momento, né? Deixa eu passar aqui, que eu não estou conseguindo passar. Opa, não foi. Espera aí, gente, já vai. Aí. Então, essa é a nossa agenda rapidamente, tá? Para, como eu disse, instigar o debate. Contar um pouquinho para vocês sobre o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, principalmente desse instituto, que é o IBGC, aqui em Minas. Muitos não sabem desse capítulo e o que ele anda fazendo. Vamos entrar em conceitos de governança corporativa, e depois, o mais importante, fazer esse diálogo. Bom, então, começando pelo IBGC e o IBGC Minas Gerais. Eu queria trazer isso primeiro, né? A visão do IBGC é ser um centro de reflexão, de educação e de influência em governança corporativa. Não é uma escola de negócios, é um think tank de governança corporativa. Esse é um primeiro ponto interessante. E o propósito é esse, é que uma governança corporativa melhor faz uma sociedade, né, melhor. Então, esse é o lema do IBGC. E o IBGC, quando a gente fala ontem, hoje e amanhã, porque tem 25 anos que o IBGC atua nas mais diversas frentes, capacitando, né, e se adaptou muito rapidamente à questão dos cursos online, formando conselheiros, com bancos de conselheiros, com publicações, mas principalmente com o advocacy, defendendo essa causa da governança. Então, e o que eu acho bonito, né? Ano passado o IBGC completou 25 anos no Brasil, é que é uma agenda contemporânea no mundo. Então, a gente não está... o Brasil, através do IBGC, acompanha a agenda mundial de governança corporativa. Eu queria destacar que no seu aniversário de 25 anos, no congresso do ano passado, o IBGC destacou o que ele chama dessa agenda positiva da governança, né? São essas ações, são 6 pilares, eu vou mostrar daqui a pouquinho, para ser uma governança que inclui, que inspira e que transforma. Então, essa agenda, né, ela tem muitas entidades signatárias, ela inclui 6 pilares, algumas medidas, mas, principalmente, o que é essa agenda? É dar foco em um dos princípios da responsabilidade corporativa, né? A velha e boa responsabilidade corporativa. A gente fala hoje da agenda ESG, e aí vocês podem olhar que um dos pilares é diversidade e inclusão, tem a parte ambiental, mas, no fundo, gente, quando a gente entrar nos conceitos de governança, a gente está dando luz, está dando foco aos bons e velhos princípios da boa governança corporativa, como eu vou falar mais adiante, tá? Mas, então, olha, até agora, IBGC, a agenda é governança, 25 anos. Ano passado lançou a agenda positiva da governança, e nesse slide vocês têm aí o que há de mais rico nessa questão da produção de conteúdos do IBGC. Todas essas publicações são só do ano passado, 2020. No portal de conhecimento, de forma gratuita, o IBGC disponibiliza uma série de publicações feitas pelas suas comissões técnicas, debatidas no Brasil inteiro, por especialistas que aprofundam. Então, por exemplo, deixei essa aí que eu acho muito legal, que é a de sucessão em empresas familiares, deixei em destaque. Tem uma recente também, muito bacana, sobre avaliação de conselhos de administração. Então, enfim, é um material disponível e que precisa ser consultado, debatido, e é um pouco do que a gente tem feito no capítulo Minas Gerais do IBGC. Bom,
Então, eu já dei essa primeira visão do IBGC Brasil. Ele está presente em vários capítulos e núcleos regionais. O de Minas Gerais é desde 2009. Começou com muita força lá, com o apoio da CEMI, à época. Depois ele andou ficando um pouquinho esquecido e hoje ele é menos conhecido do que a gente gostaria. Mas o fato é que, em 2019, o Conselho de Administração do IBGC fez uma mudança no seu estatuto e 3 membros desse comitê coordenador regional passaram a ser escolhidos pelo Conselho São Paulo e 2 eleitos aqui pela nossa base de associados. E nisso, eu e mais alguns colegas do comitê coordenador recebemos o convite para retomar o espaço que Minas Gerais merece e precisa ter com relação à governança corporativa. E é o que a gente vem fazendo, né? Desde então, retomando e continuando o trabalho de muitos que nos antecederam, né? Então, os 4 artistas hoje que estão no comitê coordenador, o André saiu recentemente por questões pessoais, né, e de trabalho, mas somos eu e a Suzana Fagundes, também diretora da Seminas, o Enio Corade e o Fábio Abreu. Então, é um comitê voluntário, de 5 membros, nós estamos com um cargo vago, né, a ser preenchido brevemente, que a gente faz esse trabalho de quê? Né? Eu aí coloquei um monte de eventos que a gente vem fazendo desde então, só para vocês terem uma ideia da quantidade de assuntos que a gente tem abordado, né? A gente fala da agenda ambiental, fala da agenda diversidade, fala de conselhos que geram valor, e isso a gente vinha fazendo de forma presencial antes da pandemia e continuou a fazer, né, usando aí as plataformas digitais. E agora o nosso desafio ele é crescente, né? Porque quando a gente assumiu, o desafio era trazer conteúdo para Minas, porque estava mais coisa em São Paulo e tal. Agora o conteúdo é do Brasil, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente vai fazer 4 encontros sobre governança familiar, né? Esse de acordo de acionistas começa semana que vem, depois vai abordar protocolo familiar, vai abordar de conselho consultivo a abertura de capital. Para esse, que a gente chama um grupo de estudo, um fórum temático, a gente está com quase 200 inscrições. Então, o que antes, assim, e tem Brasil inteiro, né? Mas promovido pelo capítulo aqui de Minas Gerais. Só um exemplo. Mas, enfim, se agora o desafio não é só trazer conteúdo, é também trazer conteúdo, porque a gente tem cases regionais, a gente tem particularidades de Minas que merecem ser aprofundadas, né? Mas o nosso objetivo ele passa a ser divulgar ainda mais a causa da governança, mostrar que a governança traz benefícios para as empresas, aproximar uma comunidade de governança de Minas. Eu acho que essa rede, o IBGC é uma rede muito forte de executivos e conselheiros muito renomados. Então, aqui em Minas, a gente tem que fazer isso também. Tem que se aproximar, tem que estar juntos, tem que apoiar uns aos outros. E a gente está buscando isso, está buscando dar visibilidade às empresas de Minas que têm governança ou aquelas que já começaram as suas caminhadas de governança para inspirar as demais. Então, acho que esse tem sido os objetivos do nosso trabalho e a gente está avançando, tá bom? Bom, essa primeira parte aí, bem rapidamente, eu queria contextualizar realmente o IBGC e o capítulo Minas Gerais, o que a gente vem fazendo. E agora a gente vai debater um pouquinho de conceitos, né? Afinal, a gente falou que ia tratar do que a gente não pode deixar de saber, e eu acho que esse é um primeiro ponto, né? Por que governança? Né? Já que a gente vai discutir os conceitos, faz diferença ter governança? Olha, gente, os exemplos são muitos. Tem casos, né, de aquisição de empresas que deixam de ser feitas se o comprador observa que não tem governança naquela empresa. Ou ela é muito menos avaliada.
né? Ela não recebe e tem diferenças de avaliação da ordem de 20% a 30%. Então, mostrar que tem uma boa governança é um valor, né? Um outro ponto que é muito dito é o seguinte: governança contribui para a longevidade. Por quê? Porque, olha, a longo prazo, né? Quando a gente está falando de governança, nós estamos falando de futuro, nós estamos falando de sustentabilidade. E o outro, que é um benefício imediato, é o seguinte: você consegue financiamento, né? Não só através de uma jornada lá na frente, abrir um capital, etc., mas realmente você consegue recursos a taxas melhores, porque os seus riscos são menores. Então, governança é vista como uma maneira de realmente minimizar riscos, né? Então, mas, afinal, então, o que é governança? Já que tem esses benefícios, eu vou captar recursos mais baratos, eu vou ser mais bem visto, posso pensar em durar mais. Então, o que é essa governança, né? E aí, o que eu fiz? Existe uma definição do IBGC clássica, e eu fui tirando alguns pedacinhos para que a gente pegue a essência desse conceito, porque esse é o ponto importante, sabe? É uma caminhada, mas passa muito por entender os conceitos. Sem entender os conceitos, não se avança em governança de forma legítima, né? Então, essa frase aí, por exemplo, a gente começa por isso: como são dirigidas, monitoradas e incentivadas. Se a gente reparar nesses verbos, a gente vê que são verbos da governança, não são verbos da gestão. E há um mundo da gestão e há um mundo da governança, que se falam, se conectam, e a gente vai ver mais adiante quando a gente apresenta o desenho, né, do sistema de governança. Mas esses verbos são diferentes, ou seja, traz a agenda da governança, e, por exemplo, de um conselho de administração, que é um dos órgãos centrais de um sistema de governança, traz a agenda para a estratégia, para futuro. E isso é muito importante, porque, às vezes, isso não acontece. E, por esse motivo, muitos conselhos, às vezes, não são tão bem vistos como poderiam ser, ou não trazem tantos resultados como poderiam trazer. Tá? Então, mas vamos devagarzinho aqui, a gente vai ter muito tempo para debater. Então, nós falamos de alguns verbos: de dirigir, de monitorar, né? De incentivar. E nós estamos falando também de estruturas, ou seja, é um sistema que tem a ver com decisões de proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle. Então, olha como é que a gente está já avançando. Olha, aqueles verbos, a gente está falando de estruturas e seus relacionamentos. Acho que a palavra-chave aqui é relacionamento, né? E nós estamos falando, olha aí, essa figura que às vezes quando a gente começa por ela, o pessoal assusta. Nossa, que coisa complicada, 2 triângulos, um de cabeça para baixo, o outro para cima. Não, esses triângulos estão aí só para mostrar que há uma interseção entre a governança e a gestão, que é exatamente a sua diretoria, né? Que é o seu presidente, muitas vezes, né? Fazendo essa conexão. Aí a gente olha ali, tem coisas, auditoria independente, auditoria interna, conselho fiscal, que às vezes a gente não verá isso em empresas menores, né? Mas esse aí é um desenho completo. Gente, um ponto importante aqui é que tem empresas que fazem a jornada de governança em 20 anos. E isso não é porque estão atrasadas, não, é porque estão fazendo no ritmo certo, na dose certa. E isso é muito importante de entender. Então, esse desenho, ele mostra esse desenho completo, mas você pode começar por partes, desde que entenda o papel de cada parte. Eu acho que não pode deixar de ver a floresta inteira para escolher a sua trilha melhor. Eu acho que isso é muito importante. E aqui no meio tem um órgão que todos são agentes importantes de governança, mas, sem dúvida nenhuma, um órgão central é o Conselho de Administração,
que precisa de uma secretaria de governança, ou governance officer, que é o que é chamado hoje, precisa dos seus comitês para funcionar bem na medida da maturidade, do porte da organização. Vamos lá. Não está ficando complicado, não. Vai melhorar, né? Como eu falei aí, ó, vamos parar um pouquinho, esquece aquele desenho grande que tem muitos órgãos, muitas estruturas. Conselho é um colegiado importante, tá? Por que a gente vê tanto assim, fulano era o gestor, quando ele está quase se aposentando, ele vai para o conselho? Porque a gente vai ver mais adiante que governança é um bom problema. Governança decorre de um negócio crescer. E é quando a gestão ela precisa se separar um pouquinho dos donos, né? O dono se separa daquele papel de gestor. Não integralmente, como a gente vai ver, mas o conselho ele é essa ponte entre acionistas e gestores. Então, e ele tem temas para que ele seja realmente um conselho relevante, muito importantes, como ele é formado, quem são as pessoas que estão lá, quem escolheu, né? Os sócios querem mesmo ter um conselho independente, atuante? Essa é uma pergunta básica, né? E depois a questão da dinâmica, como é que esse conselho funciona, qual o papel do seu presidente, qual é a agenda que ele tem. Então, são temas que são relevantes nessa questão de governança. Agora, esse aqui é o começo, né? Que as boas práticas de governança, elas traduzem os princípios em recomendações, em estruturas, em pessoas, tá? Então, na prática, eu coloquei por último, mas essa é a primeira discussão. Eu acredito nos princípios da governança corporativa, ou seja, eu realmente acredito em ser transparente, não só em informar aquilo que eu tenho obrigação legal de fazer, mas eu acredito que, sendo transparente, deixando que as pessoas participem e conheçam, isso faz sentido. Eu trato com equidade todos os públicos relevantes que interagem com a minha organização, eu faço a prestação de contas, né, a famosa accountability, e eu tenho responsabilidade corporativa, ou seja, eu olho o longo prazo, eu penso no S porque eu acredito em governança. Então, aqui começa ou a beleza ou a confusão. Não adianta falar eu quero ter governança, eu quero implantar alguma coisa, se realmente eu não acredito nesses princípios. E na prática, né? Eu já mostrei o conceito, tem estrutura, tem princípios, né? Então, acho que a pergunta que eu sempre gosto de parar aqui e falar assim, é para qualquer tipo de empresa? É para empresa de menor porte também? Né? Inclui as empresas familiares? Para empresas de capital aberto é muito diferente? Eu acho que aí são essas as perguntas que são importantes da gente enfrentar, né? Agora, quando eu avançar, vocês vão ver o seguinte, se o conceito de governança tem a ver com melhores decisões, a gente está falando de decisões éticas, e nós estamos falando de decisões casadas com a identidade daquela organização. Então, todo mundo, qualquer porte de empresa, precisa ter ambientes decisórios melhores. E a governança organiza esses papéis e responsabilidades, tá? Então, é para qualquer tipo de empresa? Sim. Claro que com tamanhos diferentes, né? Então, é para empresa de menor porte? Sim. Com cuidado, olhando o futuro, né? Do tamanho que precisa. E para inclui as empresas familiares, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês os famosos 3 círculos da governança familiar, né? Mas, assim, é mais importante ainda para as empresas familiares. Por quê? Para separar empresa e família, para preservar famílias, né? E para usufruir daquilo que a empresa familiar tem de melhor, que é aquela identidade forte, valores do fundador, etc. Mas a empresa familiar ela tem que pensar na governança da família e na governança do negócio. Tá?
E para empresas de capital aberto é muito diferente? Olha, é diferente porque tem mais obrigações. Quando você vai ser listado numa bolsa, tem as exigências. Nós temos aqui exigências diferentes para nível de listagem. Então, as obrigações de publicação de demonstrações financeiras são diferentes, mas o conceito e a essência do melhor processo decisório é que deve nortear o entendimento de governança corporativa. Então, estou fixando isso aí, é melhor processo decisório no âmbito das decisões de donos, né, no âmbito dos acionistas, nas decisões de estratégia que ficam no conselho de administração, nas decisões da gestão de processos críticos, riscos, compliance, né? Depois a gente pode debater um pouquinho essa questão de governança compliance. Compliance não é. Governança é um conceito maior. Compliance é um sistema importante, mas que não, a governança compreende o sistema de compliance. O sistema de compliance é muito mais do que só conformidade. Mas, enfim, e decisões no âmbito das famílias, né? Como eu falei. Então, essa é uma mensagem importante. Uma vez eu até escrevi um texto, porque me perguntaram muito se vou falar numa palavra governança. Eu gosto de legado. Eu acho que tudo isso, decidir melhor, considerar os públicos relevantes, ter uma cultura ética, tudo isso tem a ver com legado que a gente, com longevidade, né? Eu acho que resume melhor a governança. Mas tem a ver com crescimento. É o momento que, quando começa, né, o dono é o gestor e tal, a empresa vai crescendo, ela precisa ter mais processos, ela precisa equilibrar interesses, equilibrar poderes. Então, a governança faz isso tudo, né? E aí, eu só queria colocar isso. Às vezes tem algumas funções que são de governança e até por isso se reportam, por exemplo, diretamente ao conselho de administração, mas que ficam na gestão. Os controles internos, a gestão de riscos, o compliance, são funções que estão na gestão de uma empresa, tá? De uma organização. A governança familiar aí, ó, os famosos 3 círculos, eu tenho que pensar na propriedade, na família e na gestão, e cada círculo desse tem estruturas próprias para tratar. Agora, são todos importantes, né? Por que na propriedade? Porque a gente quer que a família empresária cresça, né? Geralmente a família cresce mais do que o negócio. Então, a governança tem que acomodar esse crescimento e permitir também várias vocações presentes naquela família, né? A gente já tem muitos casos de empresas familiares que, às vezes, os pais obrigam os filhos e os filhos não são os melhores gestores para aquele negócio, né? Mas as ferramentas de governança familiar preparam aquele herdeiro para ser ou acionista, ou gestor, ou um membro muito atuante das estruturas de conselhos de família, etc. Então, olha, estou provocando vocês para as perguntas, hein? Coloquei aqui alguns pontos muito interessantes da governança familiar, né? A gente tem muitos casos, mas eu ouço alguns que a pessoa fala assim: olha, por que eu conto o caso da minha família que não deu certo? Porque se eu conseguir inspirar uma família para que pense mais e preserve o patrimônio, eu já vou ficar satisfeito de ter cooperado, né? Quantas famílias não perderam seus patrimônios, né? Os números de 3ª e 4ª geração são pequenos, né? Tem um processo muito importante que é a questão de sucessão, não só na família, mas na empresa também, né? E uma pergunta legal é essa: quando e por onde começar? É o quanto antes, né? O quanto antes melhor, e por onde tiver energia. Então, acho que tem um público aqui da Seminas e tem um público do IBGC, não só de executivos em transição, mas também consultores, advogados, contadores, que são muito importantes nesse aconselhamento, nesses embriões, né, da governança nas muitas organizações. E até curioso, gente, que nesse período aí da pandemia, os comitês de crise têm
tem assumido esse papel de ser um embrião para depois iniciar uma jornada de governança mais consistente. A gente tem visto isso bastante. Tá? Então, gente, só caminhando agora para o final, né? O que é fundamental mesmo? É entender, é conhecer. Por isso que tem que capacitar, tem que ler, tem que participar dos eventos, porque vai aculturando, né? Eu acho que a palavra é essa. E vale a pena, eu acho que a gente contou um pouquinho por que vale a pena, mas só se for de verdade. Não dá para fazer governança só para ticar, já tenho isso, tenho aquilo, aí não vai adiantar, né? E tem que ser na dose e no ritmo certo. Agora, esse é um ponto importante, que às vezes fala, então pode ser muito devagar também. Eu acho que a gente tem que ter muita atenção, sabe? Uma coisa é ser lento, é ser consistente, porque eu tenho que o tempo todo estar vendo se pelo menos essas ações que eu estou tomando hoje, que sejam poucas, que sejam escolhas adequadas, investimentos adequados, mas se eles são realmente avanços reais em direção ao futuro que eu planejei. Então, acho que esse é um ponto bastante relevante, né? E meus 3 últimos slides, gente, para a gente conversar, a gente tem usado esse hashtag aqui no capítulo Minas Gerais, Minas pratica governança, né? Com a exclamação. E tem muitas vezes que ele é uma interrogação. Minas pratica governança? Isso está nos fazendo ir atrás das empresas, entenderem as suas histórias empresariais, né? E é esse o convite que a gente tem feito a muitas empresas. Conte a sua história, onde é que você está, ou identifique temas que sejam mais relevantes para o nosso debate, né? Acho que esse é o ponto aqui. E eu vou compartilhar com vocês um exercício que a gente fez num dos encontros aqui dos associados, que é isso, olha, especialistas, conselheiros, consultores, comunidade de governança, né? Não estou querendo dizer que estatisticamente está certo nem errado, eu estou compartilhando um exercício, mas que é muito interessante. É o seguinte, quem que são as empresas que vêm à cabeça de vocês quando vocês falam em governança? Quais são as referências? E olha, o que apareceu aí, né? Tem uma razão de ser, né? Da Localiza, da Vale, da CEMIG, da Algar, serem percebidas como terem histórias de governança, né? Então, e por outro lado, apareceram empresas que a gente nem conhecia. Então, é curioso de ver isso, ou outras que têm uma governança incrível, mas não estão sendo percebidas. Então, acho que esse aqui é o melhor convite para que médias, pequenas ou grandes estejam juntas, né, para promover de que Minas seja percebida como uma região que tem empresas relevantes com relação à governança, né? Depois a gente perguntou, então, nessas empresas, o que chama atenção? Quais são os pontos fortes? E, olha, tudo isso que está aí é governança, compliance, transparência, sucessão, integridade, né? Risco. Então, é muito curioso. E o tamanhozinho, né, daí nessa nuvem de palavras mostra a repetição dentro do grupo, né? E os pontos de melhoria. Ou seja, o convite que a gente está trazendo aqui é: vamos debater governança, vamos tirar as dúvidas, faz sentido, mas tem que conhecer. E a mensagem que eu deixo aí para os meus colegas aí do painel, para a gente começar a conversar, mas principalmente Marcos Brafman e presidente Anchieta, é de que a gente se aproxime cada vez mais para poder tirar o medo das empresas, sabe, assim, do conceito, ou de que é só para grandes, para a gente poder realmente ter ganhos significativos de empresas relevantes, não no tamanho, nas histórias empresariais envolvidas. Então é isso, gente. Minha primeira parte é essa, para que a gente possa conversar. Acho que eu não fugi do tempo, não, né, Marcos? Vou interromper. Excelente, Mônica, excelente. Muito obrigado. Para esquentar o nosso debate, eu convido o nosso presidente José Anchieta para a primeira pergunta. Pois é, eu prometo que não consumirei mais do que 3 minutos. Eu não teria competência para dissertar sobre governança com a qualidade informativa
e com a prospecção exercida pela Mônica. Mas ela me levou, portanto, foi muito útil para meu conhecimento pessoal, a dois campos do conhecimento que estão lá na base e que são, de fato, alicerces de tudo. E é claro que eu me refiro à filosofia e à história. Por quê? Porque o centro de tudo isso, o princípio, o meio e o fim, é a pessoa humana. Isto para dizer que governança, e principalmente governança corporativa, nasceu com toda certeza da necessidade de se exigir dos corpos coletivos, portanto, da pessoa jurídica, que o direito francês também consagrou como pessoa moral, porque, na verdade, vai-se lá na fonte, por isso que chamei a atenção para a filosofia e para a história, para a própria história do indivíduo. O que é que fez nascer o corpo coletivo, para cujo corpo coletivo o direito levou mais de 1000 anos para reconhecer-lhe qualidade e legitimidade de pessoa, a finitude do ser humano, a incapacidade do ser humano, isolado e sozinho, desenvolver a inteligência humana. E isso começou, com certeza, para atender às necessidades humanas. Consigo identificar a necessidade do primeiro habitante sobre a Terra. Certamente o alimentar-se e o proteger-se dos animais e das intempéries da natureza. Mas depois, quando veio o número 2, o número 3, o número 4, né? Robinson Crusoe e a presença do Sexta-feira na sua ilha, bem explicam por que é que o direito só interessa se houver coletividade. Que se for só o indivíduo, não interessa. E assim nasceu, e assim se consagrou a pessoa jurídica, que nem sempre se disciplinou. Primeiro, o direito cuidou de disciplinar a responsabilidade da pessoa jurídica, pessoa isolada da figura de seus membros, para depois regular outras coisas. Mas faltava, do ponto de vista, sobretudo, humanístico, bem regular as relações. O melhor conceito de pessoa jurídica não o vi em nenhum compêndio, mas tenho para mim que deve ser algo mais ou menos assim. Pessoa jurídica é apenas um pretexto legitimado para reconhecer nela o valor da pessoa natural. Não existe pessoa jurídica sem, atrás da pessoa jurídica, estar um comando inteligente, em que é necessariamente comando inteligente a partir de uma pessoa natural. Pois depois de tanta regressão, depois de tanto progresso, depois da humanidade ter evoluído tanto, foi preciso alguém sacudir e falar: e onde está aquela primeira pessoa? E onde está aquele agente principal? E onde está aquele indivíduo cuja coletividade, enquanto pessoa jurídica, tem a responsabilidade de corresponder-lhe em felicidade, em fazeres eticamente legítimos? Quem preencheu esse espaço? Quem preencheu esse espaço, certa e seguramente, tem sido e há de ser a governança. Esta é a minha contribuição, mas eu tenho, é claro, uma pergunta para fazer para a Mônica. Mônica, fui buscar na filosofia, fui buscar na história da humanidade, fui buscar na história da constituição da pessoa jurídica enquanto gente. CNPF, CNPJ e CPF se equivalem, fica posta a pergunta: a minha base filosófica justifica-se para explicar governança? Sensacional, Anchieta. É claro que tem muito a ver, né? Enquanto você estava dando aí essa aula, eu estava pensando aqui, é exatamente, né, isso,
agentes que têm, entre aspas, interesses conflitantes, né? Não deixam de ser pessoas. E eu acho que assim, o raciocínio que eu faço da governança corporativa nesse sentido primeiro, tem de equilibrar interesses. Os agentes são diferentes à medida que aumenta essa, entre aspas, essa pessoa jurídica vai sendo formada de tantas pessoas físicas, né? E aí a gente entra como um sistema de pesos e contrapesos. Que é aquele fala. Exatamente. Agora, e que é essencial, né? Outro dia eu ouvi uma frase que, para mim, isso representa. Falou assim, olha, a gente só pode correr quando alguém fala que a governança traz burocracia. A gente só pode correr porque tem freios. Então, assim, você não consegue andar rápido se você não tiver certeza que seu carro tem freio. Então, a governança é um pouquinho disso. Agora, você está trazendo mais, está trazendo a humanidade. E aí vem os colegiados, né? Ou seja, um conselho não é cada conselheiro. Se ele for como um time, uma série de estrelas, ele não produz o que a gente precisa. Ele quer trazer a humanidade, trazer a criatividade para um ambiente colegiado de novo. Então, eu não poderia amarrar melhor a filosofia e as humanidades do que é disso que a gente precisa, é isso que faz diferença nos conselhos de administração para quem entende o conceito da governança. Porque hoje eu ouvi também de uma professora muito querida o seguinte, que conselho é para os fortes. Cada vez mais está se esperando contribuições relevantes, aprofundadas, né? Antes a gente tinha conselhos um pouco mais de amigos, pode continuar chamando os amigos, mas chama os competentes, chama os que vão ter contribuições relevantes, porque aquela mesa precisa crescer. Mas é isso, sem dúvida, filosofia, história, e vamos colocar freios para poder andar, voar, né? Obrigada. Obrigado, eu. Muito obrigado, Mônica, presidente Anchieta. Eu convido agora o nosso vice-presidente, Bellini. Por favor, Bellini. Depois dessa aula que recebemos do Anchieta, sabe, ficou até difícil aqui fazer formulário. Mas um tema principal que eu vejo é a criação de valor para a empresa. Sem dúvida, seja uma empresa pequena, média, grande. A grande não se fala. Tem que ter realmente uma governança, senão ela realmente não prospera, não vai para frente, não evolui. Agora, o ponto principal que você tem na governança é a capacidade de criar valor para a empresa em todos os aspectos. À medida que você pratica a transparência, à medida que você tem a equidade, que hoje é muito bem vista em toda a sociedade, à medida que você tem uma transparência na prestação de contas, você consegue realmente captar recursos na empresa mais baratos. Então, seja através do mercado de capitais, seja através dos bancos, à medida que há a transparência, a boa governança, e a boa governança ela se traduz naturalmente em melhores resultados, porque ela vai conseguir capitais a menores custos e, consequentemente, vai poder atender melhor a competitividade para os seus clientes, o relacionamento com os seus funcionários, as parcerias com os seus fornecedores, os acionistas da empresa e a comunidade, que é onde a comunidade faz parte como stakeholders da companhia. Então, eu vejo esse lado. Agora, Mônica, como que se alavanca, principalmente nas pequenas empresas? Essas eu vejo elas patinarem na governança. Até mesmo as médias empresas. As empresas de um dono, onde ele quer
que o filho seja o diretor executivo. Você contesta, às vezes você desiste, digamos assim, de aconselhar, de ser conselheiro, porque não dá. A cabeça do brasileiro, às vezes, parece que fica amarrada ao conceito patrimonialista, ao conceito de poder. Como que você vê isso, Mônica? Obrigada, Bellini. Eu esqueci de falar que você é meu colega de BGC, um conselheiro certificado, um apoiador da causa, super bacana. Né? Então, tem que destacar isso. Eu acho que o fato é o seguinte: por que às vezes nas pequenas e nas médias ainda é difícil e é importante o trabalho de convencimento? É porque, na verdade, às vezes a própria gestão ainda não está no nível de maturidade. Então, por esse motivo, a gente vê consultores ou o embrião de um conselho consultivo ou um executivo de governança tendo que fazer essa ponte, né? Não é que o conselheiro está entrando na gestão, ele está apoiando para que realmente essa gestão se profissionalize. E, da mesma maneira, acontece com relação à governança familiar. Quando ele vai construindo a confiança, ele vai falando, olha, tem as melhores práticas, essa questão aqui do filho sem vocação, não dá, vamos ver o perfil dele, porque nós temos filhos que não têm a vocação ou não foram educados para terem algumas posições e que têm um perfil de acionista ou de conselheiro espetacular. Serão péssimos gestores, mas são perfis, às vezes, com contribuições para outros fóruns de governança. Então, a palavra, Bellini, eu acho que aqui é o seguinte, é construir confiança, sabe? E ir educando, e aculturando, e a palavra é essa. Eu acho que gasta tempo, gasta conversa, mas quando é picado e é convencido, os desenhos são muito bonitos, então vale muito a pena. Então, a gente não pode perder a esperança de continuar conversando, e os exemplos estão aí para mostrar, né? É interessante, eu estou vendo, às vezes, empresas aqui de Minas, pequenas, às vezes muito renitentes, que começam a publicar seus resultados, e quando começam a publicar, a gente sabe que estão pavimentando aberturas de capital. Então, a abertura de capital puxa um desenho melhor de governança. Então, olha, entre 2019 e hoje, por incrível que pareça, depois dessa pandemia, eu hoje sou mais otimista. Eu estou vendo exemplos em Minas Gerais, muito relevantes, e acho que a gente vai repetir o que a gente fez lá em 2006, 2003, eu acho, antes, né, quando as empresas mineiras foram as primeiras a abrir seus capitais, nós estamos falando da Localiza, da CEMIG, de outras, né? Lá atrás, naquele primeiro boom de bolsa, né? E não é só para isso, né? Às vezes falando, é só para abrir capital. Não, claro que não. É para gerir melhor, é para crescer. Se você quiser abrir capital, tem suas vantagens. Se não, cresça melhor ou venda melhor. Então, são discussões que temos de insistir. É por aí. Né? Mais uma coisa. Por que os conselhos têm poucas mulheres? Olha, primeiro porque lá na base, poucas executivas. Olha, eu posso falar isso de carteirinha, né? Eu fui a primeira superintendente mulher da CEMIG, de área técnica. Isso há, sei lá, 20 e tantos anos atrás. Foi ontem. Uma empresa... Foi ontem. Foi ontem. Mas, assim, uma empresa fantástica, é a empresa, eu fiquei 30 anos, né? É a empresa do meu coração, não tenho dúvida. Mas, assim, são poucas executivas e é uma realidade que está mudando agora, né? Então, eu acho que é uma questão de cultura, uma questão de perceber realmente o valor. E o que a gente tem feito aqui em Minas? Ao invés de colocar mulheres gritando que as mulheres são importantes, a gente tem convidado os homens para contar o desempenho das suas colegas nos conselhos. Muito bem. Então, por exemplo, a gente ouviu aqui a Letícia Costa, que é conselheira lá da Localiza, está convidando outras conselheiras
Para mostrar isso, acho que, se estatisticamente é meio a meio, tem alguma coisa errada da gente não estar aproveitando essa diversidade, né? Agora, Essa com intuição, doçura. a intuição das mulheres. É com doçura que a gente está ocupando esse espaço, e tem idas e vindas, né? Tem empresas que avançam, empresas que retrocedem, mas eu acho que a questão é cultural e está avançando, o número era menos de 10%, algumas empresas já estão com 1/3 de cadeiras ocupadas por mulheres. A gente vai continuar mostrando que é bom, né? É verdade. Obrigada, Beli. Obrigado. Conversa boa de vocês dois, hein? Por falar em mulher competente, vou convidar a Eliane Ramos, que é presidente do Conselho Empresarial de Recursos Humanos. Por favor, Eliane. Nossa, quando a gente fica perto de tantos competentes, a gente se sente incompetente. Como a gente precisa estudar, aprender, reaprender. Vocês três estão aí brilhando. E, Mônica, você lembra que logo que você assumiu o IBGC, a gente falou, nós vamos levantar uma bandeira, mais mulheres nos cargos de conselho. Precisamos voltar a esse assunto. Lembra disso? Lembro, precisamos, e tem essas e outras bandeiras. Essa e outras bandeiras, com Desculpa certeza. te interromper, mas assim, quando eu vejo você fazendo aí o ABRHMG com mais de 2.000 pessoas, como eu vejo a sua rede aí na Seminas, do Conselho de Recursos Humanos da Seminas, eu acho o seguinte, a gente tem obrigação de capacitar pessoas, porque é um tema e tanto. São as pessoas que avaliam os conselhos e os executivos, é a área de pessoas reformar essas lideranças capazes de transformar, são essas pessoas que estão nos comitês de remuneração, tem assuntos áridos para a governança. Remuneração de executivos é um que precisa ser enfrentado, né? E mais, né, Eliane, mostrar essa visão mais estratégicas, de critérios para assumir conselhos. Eu até anotei aqui sucessão e cultura organizacional. Então, não existe compliance sem ter uma cultura de integridade. Então, olha, Eliane, eu estou em falta com você, mas nossas bandeiras aparecerão, né? Isso. Desculpa te interromper, vai lá. Não, Mônica, ótimo. Eu acho que a gente tem que trazer muito esse tema do ESG, que uma das palavrinhas do ESG vem a governar. Não adianta a gente falar do ambiente, não adianta a gente falar do social sem essa governança, que eu acho que vem trazer o foco. Gente, o Peter Drucker já falava, se alguns viram à direita, outros à esquerda, a empresa não anda para frente. Não tem jeito, a gente precisa de um foco, né? Para a gente ficar igual paradigma Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve? Não, a gente precisa ter a governança. Então, dentro do ESG, a gente vai ter a governança, que a gente vai tratar desses direitos do acionista, a gestão de riscos hoje em dia, que é super importante, a transparência fiscal, inclusive quando a empresa vai abrir o capital, a gente tem visto, né, Mônica, várias empresas mineiras aí no Mater Dei acabou de abrir, a gente tem visto outras empresas já no processo, processo de anticorrupção também, né? Eu acho que tudo que a gente vive aqui no Brasil de corrupção. E a gente tem um ambiental, lógico, que eu acho que liga muito, né, presidente Anchieta, com o nosso trabalho aí, BH sempre viva, cidade inteligente, humanizada, a gente levar em consideração o uso de recursos, essa pegada ambiental, a mudança climática, isso tudo a gente tem que levar. E a gente tem o S do social, que é onde que entra as pessoas, que é o direito do trabalhador, trabalhar esse impacto do profissional na comunidade, a responsabilidade com o nosso cliente interno, com o nosso cliente externo, com os nossos fornecedores, que eu acho que é super importante, saúde física, saúde mental, a segurança. As pessoas precisam sentir essa segurança dentro do ambiente. Então, quando a gente fala do ESG, eu acho que é muito importante a gente trazer assim, que os negócios, eles são os criadores dos problemas da sustentabilidade. Mas também eles são, lembra que fazer negócio é negar o ócio, né? Mas também eles são os curadores, os provedores das soluções mais sustentáveis que a gente precisa.
Então, não adianta quando a Mônica coloca, né, que só se for de verdade, no ritmo e na dose certa. Porque a gente tem que, não é só cumprir cota, a gente tem que olhar primeiro para dentro. Qual que é o plano de carreira que a gente está fazendo? Hoje é o dia 28 de junho, é o Dia Internacional do LGBTQI+. Então, assim, é aquela história, né? A gente está incluindo as pessoas, mas nós estamos convidando elas para dançar? Como é que nós estamos cuidando dessa carreira das pessoas? Então, acho que a gente tem que olhar para todas as tribos, olhar para fora e fazer e passar para a prática, né? De realmente trazer a solução, fazer acontecer, mas tudo ligado a esse propósito, que vai trazer essa prática, porque não adianta a gente só falar, a gente precisa deixar essa marca, essa reputação do processo da marca. Então, eu acho que quando a gente entra com esse S, por exemplo, o movimento aí Unidos pela Vacina, o movimento que a gente está fazendo com a cidade de Belo Horizonte, que a Seminas tem tocado de uma maneira, né, super bacana esse projeto. Hoje a gente teve uma reunião de manhã. Então, eu acho que também traz muito esse olhar novo, que é o que a gente já vem trabalhando um pouco da Seminas com alguns assuntos do capitalismo consciente, que é essa integração de todos os stakeholders. E o trinônimo ISD, gente, quando em 2004 o ex-secretário Kofi Annan, ele trouxe pela ONU, ele fala o seguinte, que essa iniciativa toda dos 50 CEOs que se juntaram para apoiar esse pacto global, ele fala do seguinte, um relatório chamado Who Cares Wins? Quem se importa, vence. Então, eu acho que vem muito com esse cuidado de importar, de criar esse ambiente de segurança para as pessoas. Isso vai dar um salto muito quantitativo e qualitativo. E aí, quando que vem esse processo de se criar uma governança, de ter um conselho estruturado? Primeiro, são os gatilhos, a entrada dessas novas gerações, que, graças a Deus, eles têm, né, desse novo papel de acionista na gestão. E quando a Mônica coloca conhecer bem esse perfil desse familiar, e se ele é acionista, ele tem o dever, ele tem a obrigação de ser um bom acionista. Então, ele tem que conhecer de tudo da empresa. E, pelo menos de bom acionista, ele tem que ter dentro do conselho. Se ele não vai para um papel de gestão, mas ele tem que ser um bom acionista. Então, a gente tem que criar essa cultura para as pessoas desse aprendizado. É participando de eventos como esse, fazendo, sim, a formação de conselho. Eu mesma fiz a minha formação de conselho. Um outro gatilho são os conflitos. Então, eu acho que a gente tem que trazer desses conflitos geracionais, né, entre os núcleos familiares. Às vezes é quando um fundador ele falece, a necessidade também de profissionalização da gestão, seja para abrir o capital, como a gente está falando, de trabalhar a sucessão. Gente, a gente já trouxe aqui pelo Conselho de Recursos Humanos da Seminas, vamos trabalhar mais a sucessão, a importância disso. E quais são os desafios? Aquela concentração do poder no fundador, naquele fundador que fundou a empresa. A gente sabe da dificuldade disso, a resistência social, emocional da família, daquelas pessoas do apego à gestão, e, às vezes, a falta de conhecimento em governança das gerações mais sêniores, que as coisas vão tocando e ele vai fazendo do jeito dele, no instinto dele, e, às vezes, não tem uma governança, essas regras para serem seguidas. E aí a gente vem com as soluções que a Mônica trouxe de uma forma brilhante, que eu acho que tudo começa pelo diálogo aberto, mais respeitoso, fortalecer o movimento de governança, de gestão, que a Mônica nos ensinou, assim, às vezes, o afastamento da família na gestão é a solução, a gente trazer uma gestão de fora, uma gestão externa, gente, é criar regras para a entrada dos familiares. O Mater Dei tem isso de uma forma brilhante. Por exemplo, a terceira geração, eles só podem entrar depois que eles passarem por uma empresa igual ou maior, 3 anos numa experiência, depois que eles fizerem um MBA fora do Brasil, nas top 5, que eles têm que passar por si, porque não é só pagar o custo, eles têm que passar dentro das top 5. Então, olha só,
criar as regras da entrada dos familiares, entender quem tem o perfil para estar dentro daquela empresa, quem quer, quem tem o desejo e quem não tem. Então, criar o holding, né, da familiar, o conselho familiar, o conselho de administração, que eu acho que se a gente for falar do conselho de administração, a gente já dá uma outra... A gente fica mais 2 horas falando aqui. E aí, Mônica, a pergunta que não quer calar, que está todo mundo falando. Qual que é a sua opinião da Anitta no processo de entrada do Conselho da Nubank? A opinião de todos vocês. A gente trouxe no CONAR, Mônica, a Anitta. Você não sabe o tanto que a gente recebeu críticas. Vários elogios. Ela foi fantástica, mas ela é uma polêmica. Então, assim... Qual que é a sua opinião de você e de todos também? Porque eu acho que isso está sacudindo esse mercado. Tá bom, eu vou arriscar começar, mas deixa eu primeiro abordar 2 temas antes da Anitta. Né? O seguinte, eu acho que você falou de toda essa pauta ESG, que, como eu falei, ela, ótimo, venha com mais força, venha com novo nome, mas ela é a velha e boa responsabilidade corporativa. Sim, a sustentabilidade, velha e boa sustentabilidade do negócio. Exatamente. Está vindo com outra roupagem, é importante que venha com outras roupagens e toda ajuda ela é super bem-vinda. Agora, o que eu queria trazer é o seguinte, então, olha, um desses stakeholders muito importante é o seu funcionário. Né? Um funcionário, tem empresas que a sua estratégia foca num funcionário muito feliz. Porque um funcionário muito feliz vai tratar bem seu cliente, vai tratar bem seu fornecedor, vai tratar bem a comunidade onde ele está inserida. Então, isso, para mim, é o começo de tudo, sabe? Sim. E o outro é o que o Simon Sinek fala, né, Mônica? Só te interrompendo um pouco. Se você cuidar bem das pessoas, elas vão cuidar dos seus negócios. Então, a gente precisa desses grandes líderes que dão às pessoas algo para elas acreditarem, que esse propósito seja compartilhado, nem simplesmente algo só para ir fazendo no piloto automático. Você está falando, faz todo sentido, essa liderança mais consciente, humanizada. E faz mais sentido. Agora, eu sou uma fã, número 1, do ambiente organizacional, sabe? Porque é lá que a gente socializa, é lá que você cresce, que você se capacita, que você ganha seu dinheiro. Então, o ambiente de empresa é muito rico para não ser utilizado como grande formador de pessoas. É ali que as pessoas levam para casa. Eu me lembro quando eu contei muito aqui da CEMIG, meu filho foi fazer um estágio na CEMIG, né? E ele participava das reuniões. E aí o pessoal falou assim, mas você tem quanto tempo de CEMIG? Ele falou assim, olha, no estágio 1 mês, na vida 20 anos, porque eu acompanho as usinas que são construídas, as linhas. Então é isso, eu trazia o orgulho de eu fazer parte daquela construção para dentro de casa. Né? Então é essa agenda que ela é a agenda relevante do ESG. A outra coisa é, se eu primeiro, dou muito valor ao ambiente organizacional, a capacidade de influenciar as pessoas e das suas agendas. Né? Olha que a gente vê ESG agora nos clubes de futebol, que tem tanto a crescer nesse tema, alguns já estão crescendo, como a influência pela paixão por aquele clube vai poder ajudar nesse movimento de formação. E a empresa é isso. O segundo ponto que você falou do sucessor, do fundador. Gente, fundador é show. E por isso que o fundador, quando ele participa da transição, é que são as melhores histórias de governança. Você falou do Mater Dei, e é isso. O doutor Salvador, a doutora Maria Norma, estando presentes, não são os irmãos, os primos que resolvem. Há ainda uma transferência muito forte. Então, por isso que o quanto antes você começa esses processos, mas o fundador precisa estar convencido. Né? Então, esse que é um ponto. O ponto da Anitta é relevante, é o seguinte, eu acredito muito em que o equilíbrio passe pelo pêndulo. Então, o Bellini trouxe a pergunta, por que não tem tantas mulheres? A hora que tem até a Anitta, vai ser fácil pegar as mulheres que estão aí formadas, certificadas, etc. E aí o que eu já ouvi de tudo. Eu não a conheço, acho que tem algumas publicações dela muito polêmicas, assim, talvez eu seja um pouco conservadora,
Mas o que eu tenho, tem algumas pessoas que a conhecem mais e falam, ela vai trazer a visão de varejo e de penetração em termos de um outro público muito grande. Eu acho uma ideia arriscada, mas eu gosto. Eu acho que ela é ousada, faz o pêndulo ir lá para o outro lado e daqui a pouquinho ele volta. Então, particularmente, tomara que dê certo. É ousada, é arriscada, né? Mas que seja infinito enquanto dure. Eu acho que essa que é a minha colocação. Sabe? E boa sorte para ela e para o Nubank. Né? Eu também acho, eu concordo com você. Tem algumas coisas que são muito polêmicas, mas eu acho que traz esse tempero diferente. Eu acho que a Nubank não precisava de ninguém da comunicação, da área de marketing, para falar isso tudo para eles. Claro que eles sabem disso tudo. Acho que a gente ainda vai saber mais coisas, Eliane. Pode ser que ela seja uma acionista, a gente não sabe. Eu acho que às vezes tem outras histórias envolvidas, né? Mas o fato é que essas chacoalhadas, às vezes, levam o pêndulo para onde a gente quer que ele esteja. Pode ajudar. Pode ajudar. Né? Eu acho Sabe aquela história de que eu guardo isso muito na minha vida. Eu fui fazer uma apresentação uma vez em inglês, a primeira vez. Eu entrei em pânico, né? Puxa vida, já vai ter que negociar em inglês, ainda fazer uma apresentação a primeira vez. Aí, acabei fazendo, ok. A partir daí, a apresentação em português, para mim, é uma delícia, sabe? Então, eu acho que depois da Anitta, outras diversidades terão portas mais abertas. É isso que eu espero. Né? Com certeza. E esse mundo complexo das relações humanas. Então, eu acho que a relação entre conselheiro, entre os conselheiros, entre a diretoria, são as relações humanas mais complexas dentro da organização. E, às vezes, a gente tem que pensar, não é só trocar o CEO, às vezes é trocar o conselho também e fazer essas mudanças, essas chocalhadas aí, né? Talvez seja isso. Sem dúvida, sem dúvida. E, olha, de novo, formar essas pessoas da área de recursos humanos é muito importante, que elas enxerguem o todo, porque elas interferem em processos cruciais de recrutamento. Só vão ter mais diversidade se no recrutamento aparecer. Né? Então, e a diversidade, raça, gênero, escolha sexual, idade, o etarismo, o preconceito. Nós já fizemos aí um evento e que a gente sabe dessa dificuldade, a gente precisa muito disso. É isso mesmo, tem que ter preparo, tem que ter avaliação, então é o caminho. A gente está andando. Mas trocar ideias, por isso que eu mostrei aquele tanto de publicação do IBGC, gente, que às vezes fica desperdiçado, por isso que a gente chama as pessoas de vamos estudar juntos, vamos ler, vamos debater, porque aí fixa o conhecimento e a gente vai mudando de patamar, é isso que a gente quer. Né? E você que gosta muito aí de estudar o capitalismo consciente, sempre esteve com a gente aí, são os pilares de investimentos do ISD, do ambiental, social e governança. E toda empresa capitalista consciente, ela tem que ter seus valores rígidos, igual o ISD. Né? Todas as iniciativas do ISD devem ter muita consciência, assim, essa rigidez na tomada de decisão. E olhando para todos, não ficar só no shareholder, né? Só olhando o acionista, olhar para todos os stakeholders, como o Bellini colocou muito bem. Isso é fundamental. A agenda ESG é a agenda econômica. Ela é a estratégia. Senão você está correndo riscos. Por exemplo, tem ativos de empresas de geração de energia que estão subvalorizados em função da escassez, da questão de águas. Então, ninguém escapa. O planeta é um só. Então, é uma agenda econômica, não é uma agenda de filantropia. É uma agenda de inclusão e é uma agenda de resultados e de mitigação de riscos. Então, por isso é que hoje os investidores estão mais ativos com relação a essas demandas. É porque realmente isso impacta, os negócios estão mudando em função disso. Gente, eu li um caso, mas eu não sei os dados completos, mas do pessoal da área de cigarros, que já falou que vai sair do negócio e já está investindo no seguro de saúde para os fumantes antigos. Então, a percepção de que isso está mudando muda a configuração do negócio. Isso que é bacana agora, é muito bonito, né? É divertido, eu acho. Eu gosto. É isso mesmo. E o ponto que você trouxe da cultura também, né?
muito importante. Porque é o que o Peter Drucker falava, a cultura come a estratégia no café da manhã. Eu acho que ela come tudo no café da manhã, né? Não só a estratégia, se o Peter Drucker estivesse vivo. Muito bom. Obrigada, querida. Você está no mudo, Marcos. Beline, você viu demonstração explícita porque que tem que ter mais mulheres nos conselhos, não é isso? Exatamente. É isso que você queria falar, né? Então, vamos ao nosso querido presidente do Conselho de Assuntos Jurídicos, João Café. Por favor, João Café. Boa tarde a todos, boa tarde, Mônica. Que alegria estar aqui te ouvindo, que alegria poder ser despertado por esse assunto tão profundo, e vejo que os meus colegas de painel deram também sua aula à parte e agregando muito aí a palestra que você deu. Realmente é um assunto que mexe com a perenidade das empresas, né? É uma pesquisa que até que existe, mas é sobre a idade das empresas. A idade das empresas é uma idade baixa. Elas, principalmente as empresas familiares, têm um tempo de vida curto, exatamente por essa desorganização quanto ao seu crescimento, quanto à sua caminhada na sucessão, principalmente. E eu tenho visto com muito bons olhos que as práticas de governança estão cada vez mais disseminadas. Mas não vejo isso, e aí a minha fala é muito por aí, como isso pode atingir o maior número de empresas familiares. Existe um grande número, completamente à margem desse pensar, dessa organização dessa forma, por crenças de que isso é burocrático, de que isso é muito caro, de que isso atrapalha os negócios, dificulta o andamento dos objetivos da empresa primeiros, né? Então, são crenças que nós temos que desmistificar para que sejam implantadas essas práticas que, no primeiro momento, podem sim engessar o funcionamento do negócio, mas no momento seguinte ele passa a funcionar muito a favor, principalmente da não eternização, mas da perenidade dessa empresa, que vai passar de geração para geração. E uma questão que me colocaram já outras vezes, sobre o perfil do conselho. Na sua experiência, eu gostaria muito de ouvir sua experiência sobre que perfil costuma ser o mais ideal, ou pelo menos o mais praticado, na composição de um conselho. De ex-diretores, ex-presidentes, pessoas que já tiveram uma vida dentro daquela organização, ou você é adepta ao chamamento de pessoas externas que não tiveram contato com a história dessa empresa e que possam compor um conselho para ter essa interface com a própria diretoria. Então, essa pergunta, com base na sua experiência, que eu quero ouvir um pouco sobre a composição do conselho. Excelente, Café. Só comentar com você dessa dificuldade do convencimento antes. Existe uma publicação do IBGC interessante, que é Governança para Startups e CEOs. E aí, se a gente olha lá, vai mostrando por fases. Se a gente compara uma startup a uma empresa pequena e pensa que é tijolo a tijolo, mas a primeira recomendação lá faça uma combinação com seus sócios. Então, é um acordo de acionistas, pequeno que seja, cuide da propriedade intelectual, acerte as responsabilidades. Sabe, vai devagarzinho. E eu acho que é por aí a gente conversar com as empresas pequenas e médias, porque elas vão vendo valor à medida que vamos dizer, menos conflitos, melhor entendimento vai surgindo em função daquilo que a gente está desenhando. Tá? Então, esse é um ponto. Segundo ponto, conselhos. Mineiramente, eu teria que responder que cada caso é um caso, mas é mesmo. Mas, olha, eu gosto dos dois extremos. Por exemplo, os acionistas terem cadeira no conselho, eu gosto, porque eles são, sabe aquela coisa do valor, da identidade, e de falar o que não o que não faz parte do negócio? Eu gosto dessa... Mas conselheiros que saibam ser conselheiros, mesmo que da família ou dos
dos acionistas controladores. Tá? Gente de fora também traz as perguntas que ninguém enxergou. Então, precisa também, sabe? Então, esse mix é que é o segredo. Então, e há transições. Eu já vi muitos conselhos terem pessoas e fazendo essa diminuição do público interno, passando para conselheiros externos, de uma forma muito interessante. Por quê? Porque tem que ser gradativo para não assustar. Um conselho, você está transferindo poder de decisões. Então, o dono tem que ter um tempo para acostumar com isso. Então, eu gosto deles no conselho. Eu acho assim, não dá para a gente falar assim, vou ter todas as diversidades. Não é por aí, sabe? E tem que lembrar que o conselho, que essa diversidade, esse mix complementar de habilidades, ele tem que estar equilibrado na direção, nos comitês de assessoramento e nas cadeiras do conselho. Então, eu realmente não tenho preconceito. Eu acho que o meu resumo e o que eu tenho visto excelentes conselhos com a família sentada lá, ou com os acionistas representantes dos controladores. E agora, o tempero que vem de conselheiros independentes, principalmente bem informados, que gostam de governança, que entendem essas regras, esse tempero faz muita falta. Sabe? Porque as visões internas são muito já mais condicionadas, né? Mais fechadas. Um conselho que eu era mais fechado, mais do mesmo, aos medos. Eu já participei de um conselho que eu era a única mulher e a única de fora, sabe? E é dureza, porque você também ser ouvida nesse contexto não é simples, né? Agora, sempre, depois você vai construindo essa confiança e é a voz que chama atenção para uma coisa que, às vezes, até algum ponto de dor. Então, o mix ajuda muito. Tá? Isso é para acabar com aquela frase que acontece muito em Minas Gerais, nós todos já vimos, aquela frase do pai rico, filho nobre, neto pobre. A gente já viu isso em várias empresas aí familiares ao nosso redor, que nós vimos o pai trabalhador, muito bem colocado, o filho muito bem posto na sociedade nobre, e o neto aí sem formação nenhuma, sem nenhuma perspectiva, porque era só herdeiro. Então isso também elimina essa situação do herdeiro, né? Sem função, sem preparação. Eu acho que é um caminho mesmo. Olha, eu tenho visto alguns exemplos de famílias que discutem a sua identidade, estabelecem protocolos familiares, que fazem essas regras para estar no negócio ou para estar nos conselhos. São exemplos belíssimos. E eu tenho me surpreendido com a terceira geração, né? Até conversava há pouco com o Bellini sobre isso, às vezes melhores que as primeiras. Então, assim, é o que nos dá esperança. Agora, não tem atalho, né? O caminho é de conhecimento, né? De saber respeitar essas estruturas desenhadas, de entender que isso faz sentido, né? Então, é conhecimento. Eu acho que a moeda que faz a conversa girar é entender realmente do assunto. Né? Ótimo. Obrigado. Tá bom? Obrigada a você, Café. Alegria estar aqui com você. Muito bom. Mônica, nós já temos algumas perguntas do chat que eu vou te repassar, mas eu quero pedir aos debatedores que fiquem à vontade para comentários, para acrescentar as respostas. Então, a primeira pergunta é da Francine Póvoa. Mônica, tem crescido a importância e o interesse pelo ESG por parte das empresas, dos investidores, da sociedade como um todo. Entendo que o E, as questões ambientais, o S, questões sociais, só avançarão, de fato, se houver o G, ou seja, uma governança forte e estruturada. Quais são os principais desafios das empresas familiares brasileiras para avançar nas questões de governança?
Obrigada, Francine. Francine é uma associada aqui super atuante aí do capitalismo consciente. Olha, eu acho que a gente conversou um pouquinho disso aqui. Passa por conhecimento, passa por alguém construir a confiança, né, com os executivos ou acionistas daquela organização para poder se aproximar, para poder ir trabalhando as estruturas de governança. Agora, passa muito, eu vou ser muito sincera com vocês aqui, por querer aprender. Então, muitas empresas aqui hoje não estão perguntando, não estão... Então, passa por a gente dividir, fatiar o tema e as pessoas irem se sentindo mais seguras. Então, até faço esse convite às Seminas para se juntar a nós em vamos debater compliance, vamos debater riscos, vamos fatiar o tema, aí as pessoas vão degrau a degrau vendo que não é um bicho de 7 cabeças, é de 2. Né? E aí é isso, não é? Vamos estudar caderno a caderno, as pessoas vão perdendo medo, vão falando, vão perguntando, e isso vai sedimentando. Eu vejo muita gente nos nossos eventos que não fala nada e depois me manda uma mensagem: Mônica, sobre esse tema, assim, 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 assim. Sabe? Então é isso, nós somos assim, é a nossa maneira de agir. Mas vamos deixar as pessoas à vontade. E não tem pergunta errada, né? Vamos nos apoiar. Eu acho que é construir uma comunidade de governança. Eu tenho visto empresas pequenininhas crescerem muito, mas eles participam, vem a pessoa física, quietinho, caladinho, ouve. Se tem que ser assim, que seja. Né? Eu acho que a gente está aqui para mostrar que os conceitos geram resultados positivos. Então, o caminho é esse, Francine, é a parecida resposta que eu dei para o Bellini, mas ir conversando. Né? Inclusive, Mônica, tem um comentário aqui nessa linha também da Maria Celeste Guimarães, né, que diz que integra o quadro de associados do IBGC e considera a iniciativa desse evento muito importante para a divulgação da governança nas empresas do nosso Estado por meio das Seminas. Fantástico. A Celeste aí é uma querida também do capítulo, né, ex-diretora da CEMIG, e ela tem nos ajudado principalmente com o tema da empregabilidade dos conselheiros, tem nos demandado isso, que é um tema que a gente está procurando o caminho certo para abordar. Né? Por exemplo, o Banco de Conselheiros do IBGC está passando por uma mudança grande para ficar mais amigável, vai ser feita toda uma campanha de divulgação junto aos headhunters, ou seja, a gente tem que ocupar mais essas cadeiras que estão por aí. Né? Então, acho que em Minas, dos 1.000 e poucos conselheiros certificados do IBGC, nós temos 50 e poucos em conselheiros de administração e conselheiros fiscais. Então, obrigada, Celeste. Eu acho que assim, com a participação de todo mundo é que a gente está cada vez convencendo. Eu tenho uma alegria muito grande. Quando a gente começou aqui no capítulo, eu olhava a lista de associados e eu conhecia meia dúzia. Hoje eu olho a lista de associados, ela praticamente dobrou e eu conheço praticamente todo mundo, sabe? Assim, eu vejo que eles se conhecem. Isso é que é bacana, né? Então, é como nas Seminas, né? As nossas velhas e boas plenárias, né? As reuniões, essas agora, elas nos aproximam, né? Então, a gente não podemos nos dispersar. Esse é o ponto. Marcos, eu queria fazer 2 considerações muito fundamentais. A primeira delas, dizendo a própria Mônica, eu estou entendendo que esse, de fato, é o primeiro de um evento seriado. O segundo pode ser compliance. Vamos fazer a agenda e entrar no segundo semestre com esses 2 ou 3 que você propõe e que a presidência transforma a sua proposição em pedido. Quero que você nos ajude e lidere, é claro, essa organização. A segunda observação, para não perder a oportunidade de falar uma única vez, que me está tomando a palavra toda hora, eu tinha apenas uma preocupação com relação à composição de conselhos,
naquela cota que a própria lei, de certo modo, recomenda, que são os conselheiros empregados. Mas sou da bronca desde quando nasceu a lei, desde o dia 7 de dezembro de 1976. Portanto, não é de ontem. Por uma razão, por uma incompatibilidade que a lei brasileira cria. Cria por quê? Disse um presidente americano, não saberia lembrar o nome, que quando a gente começa a ser governado pela lei dos mortos, alguma coisa está errada. A Constituição, a CLT, acolhida pela Constituição, é da década de 40, mais precisamente 1942, 1943, e consagrou, na chamada hipossuficiência, o Instituto da Submissão. Então, na verdade, nós temos um grande problema de ver assentado em órgãos como o Conselho, com a liberdade que o Ministério exige, alguém que é, do ponto de vista conceitual, subordinado. O Conselho não pode ser composto de pessoas em relação à organização subordinadas. O Conselho exige independência, mas, prestemos atenção, não é uma crítica à figura singular do empregado, é uma crítica à estrutura legal. É preciso mexer nessa estrutura legal para que não se tenha conselheiros empregados, e, é claro, nós todos, como profissionais da área, já enfrentamos isso. Não, no conselho pode deixar, porque fulano é empregado, com ele a gente ajeita, do tipo, o voto dele é certo que é o voto que lhe garantirá o salário, a promoção e os benefícios. É tudo anti-Mônica, é tudo anti-Eliane, é tudo contrário do que aqui se pregou. É um erro da lei? Quero os empregados no Conselho, eu pessoalmente quero. Com esta CLT, que fala em subordinação e em hipossuficiência, há aí uma incongruência que o sistema legal brasileiro ainda não resolveu. Era isso. Anchieta, eu compartilho dessa sua preocupação, sabe? Há alguns casos de representantes de empregados que contribuem muito, mas existe um conflito de quase que permanente, além dessa questão da subordinação. Temas, às vezes, sensíveis, a questão de informação, não é uma coisa simples. Agora, é claro que nasceu no sentido de garantir mais participação, mas eu, particularmente, eu tive a oportunidade de participar e depois até de coordenar o comitê de negociação da CEMIG, né? Com muitos sindicatos, com muitos representantes, e ali, na segunda ou terceira reunião, eu reportei à diretoria, falei assim, gente, é uma escuta ativa impressionante. Se a gente ouvir de forma respeitosa o que está aparecendo ali, eu estou conhecendo coisas da empresa que eu não conhecia antes, sabe? Agora, realmente, na instância de conselho, eu sei de casos de sucesso, mas por um esforço e por uma competência muito individual. A maioria não é simples e tem esses problemas de assimetria seríssimos. Eu realmente compartilho da sua preocupação. Obrigado. Mônica, seguindo ainda no chat, tem uma pergunta do Elinho Faria, nosso presidente do Conselho de Comunicação. Ele pergunta se na governança a inovação supera a criação. Grande Elinho, essa é uma boa pergunta. Olha, a inovação supera a criação? Acho que nunca, né? A criação é a mãe da inovação. Mas, olha, inovação é tema de conselhos, Elinho, e cada vez mais eu vejo que as empresas estão se abrindo para essa questão da inovação, né? Nós temos aqui nos exemplos interessantes que a gente chama de inovação aberta, não só desenvolvendo dentro de casa, mas buscando um ecossistema de inovação e construindo juntos. Não é uma solução simples, mas eu vejo avanços significativos.
as startups estão entendendo as grandes empresas e as grandes empresas estão começando a entender melhor, por exemplo, as startups. Mas, olha, a gente falou de filosofia, falou de humanidades, o ser humano é onde a criação está. Então, acho que o belo da gente é ser criativo, é ter bom humor, é crescer com o outro, né? Então, você, como um querido publicitário, jornalista, sei lá, comunicação, você é show. Acho que criação é uma grande provocação, mas ela me remete, em termos de governança, a criar empresas assim coerentes, a empresas onde realmente o discurso seja acompanhado da prática, porque aí é que o ambiente fica participativo, criativo, sem medos, né? Eu tenho visto... Outro dia eu vi um número, a Eliane deve saber esse número, maluco, que acho que assim, 80% das pessoas, se pudesse, não fariam o trabalho que estão fazendo hoje. Onde é que a gente está chegando? Isso é uma fábrica de malucos, né? Então, assim, gente, eu não sei dizer quando é que separava o meu trabalho sabe? Eu não senti passar esse tempo na CEMIG ou em outros lugares. Aí, na Seminas, eu não vi 4 anos passarem fazendo a parte de relações internacionais. Quer dizer, se a pessoa não vê sentido, não se entrega, mas a gente está dando realmente espaço para essas pessoas falarem, sabe? Tem a questão geracional, mas não sei, eu acho que está faltando muita gente pensar nesses ambientes de trabalho. De novo, tem a família, tem os amigos, mas a empresa é muito importante para ser um ambiente. Tanto é que está todo mundo, né, nessa pandemia sentindo muito. Então, Elinho, você me permitiu, com essa provocação, lembrar que criação depende de segurança psicológica, né? De segurança como indivíduo. Vou dar um último exemplo. Vocês estão me emocionando, né? Mas isso é que é bom dos debates. Antes a gente entrava e tinha pessoas para nos ensinar. Hoje estão criando equipes de e querendo que faça tudo, sabe? Então eu fico vendo assim, é muita pressão, né? Eu tive gente que me ensinou, né? E olha, vocês imaginam chegar uma engenheira novinha, concursada, e falarem, pega um carro e vai rodar 2.000 quilômetros em Minas Gerais para construir subestações. Né? Os nossos mentores, né, Mônica? Exatamente, os nossos mentores estavam ali, a gente errava, aprendia, mas assim, é diferente. Eu acho que hoje a demanda está muito massacrante em cima dessas pessoas, sabe? Então, a gente tem que rever esses conceitos. Estamos automatizando, estamos cobrando mais, mas tem um meio termo ainda a ser conquistado, e eu acho que aqui na Seminas, essas empresas precisam ser mais humanas. A gente tem que lembrar que emprego é muito mais do que um salário. Emprego é uma possibilidade de se realizar como pessoa, né? Então, e não é emprego, é trabalho, né? Isso me provocou muito. Paixão. Quando você fala, né, Mônica, quando a gente tem essa paixão pelo que a gente faz. E aí, eu acho que é uma outra bandeira para a gente levantar, porque a gente tem, né, conselho fiscal, conselho de administração, e a gente tem os comitês de auditoria, de risco, de novos negócios. Por que não todos não têm um comitê de pessoas? Não é? Todas as empresas. Eu acho que é uma outra coisa. Para cuidar disso, se o capital humano é o mais importante, por que não tem um comitê de pessoas? Tem. Tem, não, que tem. Grande parte tem, mas não é a maioria. Não é a maioria, é uma outra bandeira. E aonde não tem, compete a nós, conselheiros, exigir. Isso, perfeito, concordo. Belini. Perfeito, Belini. Perfeito. Conselho de é isso. É aquela noção filosófica. A pessoa jurídica é um pretexto legitimado. O que interessa mesmo é a pessoa. Sensacional. Essa pessoa jurídica, eu vou dormir com esse conceito, né? A Francine faz um comentário interessante aqui, que é o alinhamento do propósito do indivíduo com o propósito da empresa, né?
Sem isso, nada acontece, com certeza. Mônica, eu quero só, sobre isso aí, sobre isso que está sendo dito, eu tenho refletido muito sobre a era que a gente está vivendo, que eu acho que, eu que sou um otimista, acho que é a era da verdade. Hoje, entre nós advogados, por exemplo, a gente não tem mais aquela questão do terno para se tornar um advogado. Hoje você é um advogado, só para dar um pequeno exemplo, independentemente da vestimenta, ou seja, tem que ter uma verdade no que você está fazendo e não é o terno que vai impor essa verdade. Acho que todas as outras coisas estão passando por essa apuração da verdade. Até o politicamente correto, o tratamento com as diversidades, enfim, em todos os níveis, com o meio ambiente, as empresas estão sendo chamadas a ter uma prática da verdade. E eu acho que a governança corporativa traz essa consciência da verdade, até mesmo para o não vocacionado, até para aquele que está ali sem saber o que está fazendo. As empresas hoje estão exigindo que a pessoa entregue a sua verdade, a verdade da vida dela com a vida da empresa. Não cabe mais nem o funcionário público, nem o privado, que termina o horário de trabalho, entrega a caneta e vai embora. Ninguém está preocupado se já deu 6 horas, 6h30, 7 horas. Eu tenho que terminar o trabalho. Então, isso se exige muito mais, de uma maneira geral hoje, do que se exigia antes, desde que haja essa verdade na organização, que aí espelha a verdade dos colaboradores, das pessoas que estão junto, vivendo essa verdade laboral. O trabalho tem que ter um propósito verdadeiro nele. Então, acho que essa é uma tônica desse tempo. Não sei se eu saí demais do seu tema, mas isso me impressiona. Não saiu não, tem tudo a ver. Quando a gente fala de compliance, Café, a gente está falando de estar conforme, ser conforme, né? E essa verdade, essa busca da verdade é que eu acho que vai nos dar equilíbrio, vai melhorar esses números das pessoas que não estão gostando do que estão fazendo, elas realmente alinharem esse sentido ao que elas fazem dentro da organização, né? Então, eu acho que a sua reflexão ela é válida. A gente está buscando verdade nas nossas vidas e naquilo que a gente faz. Eu acho que tem super tudo a ver, sabe? Agora, eu acho também isso, a gente pode estar alinhado, agora tem que também ter alguns limites, alguns respeitos, né? Eu tenho ouvido casos assim, malucos de WhatsApp de empresa, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, quer dizer, as pessoas também estão perdendo um pouco, né? Acho que a Eliane deve ter casos de gestão de pessoas aí no home office malucos, né? Eu gosto daquele caso da Natura, que o presidente mandou uma convocação de reunião para toda a organização, acho que é Natura mesmo, eu costumo trocar as empresas, mas uma convocação de reunião para 12h a 1h, e depois a agenda vá almoçar. Isso, não é porque você está em casa que você não tem horário, ritmo, você continua sendo gente, né? Então, acho que essa verdade é que está fazendo. Agora, alguns podem fazer essas escolhas, alguns estão sendo submetidos a uma pressão tão grande que não vai dar resultado, nem para aquela empresa e nem para a sociedade, né? Essa questão da doença mental, da saúde mental, né? Gravíssimo. Ela está sendo muito séria, muito séria. Então, acho que aqui é ambiente de empresários, não é fazer caridade, a gente quer produtividade, quer resposta. Gente, nossa, na CEMIG eu lembro que eu comecei como gerente na área de construção, tinha 345 pessoas na minha gerência. Eu falei, gente, se cada um quiser me dar um problema, um por dia, eu vou ter problema o ano inteiro. Né? Foi a primeira conta que eu fiz. Só que eram também 345 possibilidades de alegrias. Né? Mas é complexo, não é fácil, não, mas é divertido. Então, funciona. Vamos combinando, combinado não é caro, vamos estabelecendo os papéis e as responsabilidades, vamos ver no que é papel de cada um. E, agora,
Eu tive um chefe também que eu lembro que eu levava as coisas, ele falava assim para mim: Mônica, não me traga essa agenda negativa. Eu fiquei pensando assim, gente, eu acho que eu vou ficar mais triste quando as pessoas não tiverem coragem de me trazer essas agendas, sabe? E tem hora que a gente, como clientes, como pessoas, tem empresas que você ainda vai lá e reclama, tem empresas que você já desistiu de reclamar. Então, esse que é o perigo, é quando você nem fica sabendo que as coisas não estão atendendo. Aí você sai, você perde competitividade. Então, se você não tiver uma rede de lealdade, mas lealdade de verdade, porque quer que aquilo funcione, aquela pessoa vai ter que te contar também o que não está funcionando, gente. Né? Não existe só agenda positiva. Né? Então, até em casa, às vezes, eles me falam assim, me conta uma notícia boa. Eu falei, não dá para vir da realidade. Agora, nem por isso eu vou perder meu bom humor, vou perder a alegria. Não. Mas fugir também não resolve. Né? Então, Mônica, governança é de verdade, sensacional. Vou compartilhar aqui uma mensagem que foi encaminhada pelo nosso presidente Aguinaldo Diniz Filho, que ele diz o seguinte, que pelas palavras da Mônica, digo o seguinte: o primeiro melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora, é a agenda da governança. E te parabeniza pela apresentação. Super, Aguinaldo, que bom ter você aqui. E, olha, vou até fazer uma retificação. O IBGC começou forte aqui em Minas, com apoio da CEMIG, sim, mas a Cedro, logo depois, abraçou a causa. Não foi na minha época, como estou dizendo, mas eu tenho notícias, sim, da Cedro, até hoje associada, e pode estar mais com a gente. Eu estou sentindo saudade da Cedro conosco. Mas é uma fundadora, e Aguinaldo, com essa história bonita da Cedro aí, da carreira dele, é um defensor da causa. Super bacana. Obrigada. Mônica, tem uma pergunta do Eduardo Gomes. Devido ao nosso tempo, a gente poderia ficar conversando aqui mais horas, né? Mas devido ao nosso tempo, que já está chegando ao final, eu vou te fazer essa pergunta e, após a pergunta, te deixar à vontade para as suas considerações finais. É do Eduardo Gomes. Parabéns, Mônica, por mais essa brilhante exposição. Discussões sobre o papel dos conselhos das empresas sempre se intensificam quando as coisas dão errado em grande escala, como quando ocorrem crises de impacto global, como a pandemia e suas decorrências econômicas. Como manter o tema ativo e até mesmo intensificá-lo? É interessante que a gente, às vezes, dá mais valor, né? Obrigada, Eduardo, por estar aí conosco. Quando as coisas dão errado. A pandemia uniu muito conselhos e diretoria. Às vezes, até alguns conselheiros se aproveitaram para voltar a serem gestores. Né? Mas foi um momento importante que essas estruturas se aproximaram bastante. Para não deixar a chama morrer, eu acho que tem um ponto que é muito importante, que é conhecer a fundo o negócio. E, aliás, até aproveitando sua pergunta, Eduardo, eu vou responder melhor um pouco o João Café lá. Conhecer o negócio é muito importante. E, às vezes, não é só trazer especialistas daquele setor. Às vezes, é fazer um onboard dos conselheiros bem feito. Eu ouvi outro dia um programa sobre... Quero até saber com mais detalhes, mas parece que, por exemplo, o programa do Santander de ambientação dos conselheiros é muito bem feito. Então, o ponto aqui, Eduardo, é o seguinte... se as pessoas entenderam o propósito daquela governança, se a gestão é uma gestão consciente do que são os seus verbos e as suas responsabilidades, não é só na crise. A crise, você já criou uma musculatura a partir dos seus princípios que vai te permitir sair daquela, porque a gente só vai mudar o título da crise. Né? Eu acho que isso é importante. Por que na pandemia algumas empresas se saíram muito bem? Porque o para casa de discutir os conceitos já tinha sido feito. Então, era discutir aquele tema. É diferente quando você já discutiu como decidir, você já discutiu que é para ser transparente. Né?
Nós estamos agora com problemas recorrentes de segurança cibernética, né? Por que algumas empresas de cara pagam os resgates, outras não pagam, outras estão trabalhando na prevenção? Quer dizer, são empresas que já percorreram esse caminho da discussão de conceitos, do que é relevante, do que é o não, do que é o sim. Então, acho que deixar o tema vivo faz parte da formação desse conselheiro. Não é generalista, ele é uma pessoa que navega mais por vários temas, mas, principalmente, ele é bem informado em termos de humanidades, sabe? Ele vai monitorar, sim, os resultados financeiros, mas a pauta dele é muito mais a pauta da inteligência de mercado, do que vem por aí, de que são as melhores pessoas para estarem aí, aqui dentro dessa organização. Então, eu gosto muito da agenda de conselhos. Agora, ela tem uma pergunta que é muito importante e que, às vezes, ela é relegada, né? Que é o seguinte: estamos com o CEO certo? Sabe? Estamos com o CEO certo? Até porque ela é uma pergunta difícil de colocar, porque se a resposta for não, vai dar um trabalho danado, né? Se a resposta é sim, ótimo, aí vamos construir a nossa pauta. Mas as empresas, às vezes, patinam, e um CEO bom, um líder bom, já é meio caminho andado, né? Acho que o Bellini pode sem dar nome aos bois, mas pela experiência dele de vários conselhos, né, sabe disso, né? E agora, para esse CEO, a gente tem que discutir a remuneração, a gente tem que ver como essa empresa é incentivada, como ela é dirigida, como ela é monitorada, né? Gente, eu às vezes simplifico muito governança porque eu gosto do tema e eu não quero que ninguém tenha medo dele, mas tem que estudar, né? E tem que viver. Eu acho que nada como a prática daquela sala de reuniões, né? Nos cursos do IBGC, a maneira de ensinar são dinâmicas, são simulações mesmo. Eles nos colocam para fazer exercícios de 2 horas. Você incorpora de tal forma o personagem que eu, na última vez assim, do avançado, a hora que terminou a reunião, a gente despediu com os nomes falsos todos, eu ia desligar o Zoom. Eu esqueci que eu estava em treinamento, porque eu mergulhei no personagem e é aquilo. Você quer que a organização tenha resultado. Então, as discussões são quentes, são boas, né? Mas é isso, gente. Desculpa a empolgação, Marcos, mas realmente, com esse time de debatedores, tinha muito tempo que eu não era tão instigada e me fez super bem voltar aqui, estar com vocês e saber que a gente vai prosseguir nisso, ajudando as pessoas. Vamos pegar, por exemplo, a trilha da governança familiar, vamos discutir a identidade, os protocolos, vamos devagarzinho que as pessoas vão aderir e vão ver valor, que é o mais importante, né? Você viu, né, Mônica? É só o começo, né? Você agora foi convidada, meio convocada para próximas etapas. Foi excepcional, fantástico, como era esperado, né? Pela sua competência, experiência, né? Muitíssimo obrigado. Eu passo para a Eliane para as considerações finais. Gente, dá vontade de ficar aqui a noite inteira conversando mais com vocês. Uma delícia. Isso que a Mônica falou, eu acho que é super importante, que a estratégia ela não pode ser só do conselho e nem só do CEO. Essa estrutura, essa construção conjunta entre os dois, do conselho, do presidente do conselho, dos conselheiros, dos CEOs, é muito importante. Eu acho que o conselheiro ele não pode ser aquele que omite demais e nem aquele intruso demais que está ali na diretoria o tempo inteiro. Ele tem que saber realmente esse papel dele. O assunto é instigante, dá vontade de falar mais, mas para terminar aqui, para ser bem objetiva, eu acho que para ser um bom conselheiro é para os bravos, né? É um perfil que tem que ser muito resiliente, forte, um bom tomador de decisão. Isso que a Mônica falou. Se ele não entender do negócio, aquele conselho omisso que está ali só para aprovar ou não, nem que olha o que está sabendo aprovar. Ele tem que conversar com sócios, ele tem que saber o acordo de acionistas, ele tem que estar ali o tempo inteiro
contato com o CEO, ele tem que entender as áreas, ele tem que passar do processo de inovação. É para os fortes mesmo. Mônica, muitíssimo obrigada e um prazer fazer parte aqui do grupo com vocês. Muito obrigado, Eliane. Eu que agradeço. Meu caro Bellini, suas considerações finais. Olha, foi um debate muito gostoso, muito bom. A gente sempre aprende nos debates. Estou muito confortável com a Mônica, com o Café, com a Anchieta e com a Eliane. Realmente foi muito bom e fico feliz. E contem comigo para debater, para ajudar. Eu estou sempre aberto para Minas e para o nosso Brasil. Obrigada, Bellini. Que alegria ter você aqui. Olha, tem uma amiga comum que está aí te agradecendo no chat, a Aline. Coisa boa. A Aline é uma super conselheira. Legal. Um abraço. Obrigado, Bellini, pela participação. Meu caro João Café, suas considerações finais. Seu microfone. Já liguei. Também fiquei muito feliz de estar aqui, de participar desse debate. É uma delícia. Isso aqui a gente ficaria conversando e filosofando um pouco mais sobre pessoas físicas e jurídicas. Um papo delicioso. Mônica, eu já sabia, eu estou adiantando aqui, mas eu já sabia que ia ser excelente pela sua presença. Estava muito animado com essa possibilidade de a gente se encontrar assim e realmente tudo se confirmou. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos, Anchieta, Bellini, Eliane. Foi um prazer muito grande estar aqui. Obrigado. Obrigada, Café. Obrigado, Café, pela participação. Antes de passar para o encerramento com chave de ouro do nosso presidente, eu quero agradecer muito a participação das pessoas que estiveram conosco assistindo o webinar, contribuindo, colaborando com perguntas, participando. Muito obrigado a todos vocês. E eu passo, então, para o encerramento do nosso presidente José Anchieta. Por favor, presidente. Minhas caríssimas amigas, meus caríssimos amigos, todos conselheiros de primeiríssima hora, é apenas em nome das Seminas para registrar um agradecimento. E, é claro, fazer uma convocação. A Mônica já está convocada, mas é um pedido que ela organize aí mais 2 ou 3 eventos do gênero para o próximo semestre. Muitíssimo obrigado a todos. É uma alegria presidir uma Seminas com cabeças tão privilegiadas. Muito obrigado. Mônica, vamos fazer mais. Obrigado, boa noite. Vamos sim. Não vamos nos dispersar. Não vamos. Um abraço a todos. Obrigada aos participantes e a todos vocês. É por aí mesmo. Vamos estudando que a gente vai colocar Minas onde precisa ficar. Lá na frente. Isso. Um abraço. É isso mesmo. Um abração, gente. Boa noite. Um abraço a todos. Obrigado. Boa noite.